Tem um bagulho branco aqui que eu achei que era pra tirar, mas é barba. É barba, é a idade mesmo. Infelizmente, Johnny. Muito bem, chegamos com mais um Resenha Santista Especial Entrevista. Você já sabe, toda sexta-feira, 19 horas, aqui no canal de YouTube da TV Cultura Litoral, sempre um convidado ou uma convidada, que inclusive é o caso de hoje, para falar do Santos, um torcedor ilustre do Peixe. Antes de apresentar quem será, aviso a você que você deve se inscrever no canal, youtube.com/TV Cultura Litoral. Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, deixa o like, é muito importante deixar o like, você assim ajuda a gente a divulgar o programa. Divulgando o programa Resenha Santista Especial Entrevista, você divulga o Santos também. Então, vale a pena, deixa o like lá, comenta quem você quer ver na próxima semana, comente se gostou, se não gostou, enfim, fica à vontade, o canal é seu. E quem vai participar de hoje, dessa semana, no Resenha Santista Especial Entrevista, é Isabel Nascimento, que já está com a gente aqui do meu lado, com uma bela camisa, inclusive, de bons tempos do Santos. Isabel, obrigado por ter aceito um convite. Vamos começar o papo e já te aviso que você era um dos pedidos da audiência do programa que vai ao ar na TV e no YouTube, o Resenha Santista Diário. Quando a gente falava do programa de entrevistas, você era um nome muito pedido e então estamos atendendo o pedido da galera. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, eu que agradeço poder estar aqui, agradeço o convite, a confiança de você, a sua confiança, né, a confiança de todo mundo aí, Sim. Que me pediu aqui para entrar nessa entrevista que tem umas pegadinhas, né, tô sabendo, assim, estudei umas Final, outras né? entrevistas e tô vendo que quem ficar ligado até o fim vai ver que o programa não é tão simples, né, tem Muito algumas bem. coisas complicadas, né. Para vocês, né? Eu tô na minha aqui. É, claro, você tá tranquilo. Para vocês. Sim. Vamos começar falando um pouquinho. Eu falei com todos isso, basicamente, porque, na minha visão, foi um negócio que inesperado aconteceu com a gente que torce para o Santos. A campanha da Libertadores em 2020. Vamos falar mais para frente, lógico, do time atual, mas queria que você contasse um pouco da tua experiência naqueles mata-matas com a LDU, com o Grêmio, com Boca, a fatídica decisão contra o Palmeiras. Era um campeonato que a gente não esperava chegar na decisão, né? Com certeza. Eu acho que a gente começou ano passado um pouco parecido com esse ano, né? Sim. Com um pouco, às vezes, algum receio de vai cair, não vai cair. Se alguém me falasse ano passado, você fecha um G8 sem nenhuma expectativa de nada, isso se me falassem isso em março, eu ia falar, claro, G8 tá excelente para o Santos esse ano. E a Sim. gente viu que foi extremamente relevante, eu acho que foi um dos jogos mais emocionantes que eu já passei com o canal, né? O meu canal, Imparcialmente Santista, ele foi criado em 2017. Então, desde então, setembro de 2017, desde então o Santos não chegou a uma final. Eu não tinha gravado nenhum vídeo perto disso, com essa emoção. Então, foi incrível, assim. Eu acho que acabou tendo essas questões de dançar no meu canal, de ficar um pouco mais empolgada, Sim. mas é que não foi algo premeditado, né? Aquele Santos me levou a uma euforia que foi muito gostoso, assim, o que a gente viveu ano passado. Eu acho que agora eu consigo achar algo mais positivo de conseguir ver a caminhada, porque, assim, a dor foi muito grande quando aconteceu a derrota na final. Foi demais, foi demais. Não me conformo ainda. Não foi o motivo da derrota, mas não me conformo ainda com o Cuca ter escalado o John no gol. Não, algo me diz que de repente o João Paulo tentaria pegar, não sei, mas aquele dia não foi legal. Você falou que não tinha feito no canal ainda um vídeo com decisão, o Santos não tinha chegado na final. Esse é o ruim do mata-mata, né? Porque o Santos foi vice-campeão em 2019 com o time do Sampaoli. Você já tinha o canal, mas como não tem a decisão, não tem o mata-mata, essa emoção fica um pouco de lado, parece, né? A gente ainda não... Eu, pelo menos, não... Já são 20 anos quase de Campeonato Brasileiro no mata-mata, mas mesmo quando o time é vice-campeão, não tem aquela emoção de ter chegado à final, como foi a Libertadores do ano passado, né? Isso perde um pouco. A gente teve isso em 2016 também, né? Um vice-campeonato com o Palmeiras na Libertadores. Sim. E você tem também em 2016, eu não tinha o canal, mas é o que você falou.
talvez daqui a 5 anos eu nem recorde exatamente que fomos vice nesses 2 anos. Eu acho que é muito diferente realmente a sensação do mata-mata, porém, a gente em 2019 teve uma sequência brilhante, assim, foi 6-1 contra o Goiás, foram acho que uns 3 jogos seguidos na Vila, com goleadas, o Santos ficou em primeiro por mais de uma rodada, o que havia anos que o Santos não ficava, então por mais que você não tenha aquele jogo, né, você tem o 4-0 na Vila contra o Flamengo, que foi algo que por mais que a gente vá ouvir que o Flamengo estava com a cabeça no Mundial, né, que dá vontade de matar quando alguém fala isso, porque diminui muito, né, o que o Santos fez nesse jogo, com certeza, o mata-mata ele dá outro tipo de emoção, e eu acho que só quem sentiu, o único time que eu acho que sentiu perto do que nós sentimos ano passado foi o torcedor do Internacional, que realmente, assim, ele conseguiu ver um mata-mata dentro de um pontos corridos e conseguiu ficar chateado igual a gente. Sim, sim. Foi uma campanha muito boa a do Inter. O Inter estava com um planejamento bom. Quando parecia que tudo estava perdido, o Abel, inacreditavelmente, começou a ganhar um monte de jogo que nem eles mesmos esperavam, imagino eu. Mas só sobre Flamengo e Santos, em 2019, Flamengo com cabeça no Mundial, mas você sabe bem, era o time titular do Flamengo. A gente ganhou do Flamengo com Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Sim, não, todo mas é mundo. isso que é esse o meu ponto, assim, eu fico irritada de ouvir essa frase, que estava com a cabeça no Mundial, porque assim, se ganhasse, ia ser, nossa, essa máquina que chama Flamengo. E aí, se você perde, você tem, mas o Flamengo não tava nem aí com essa partida. Não tinha nada a perder, né? E foi a despedida do Exatamente. Prof. Sampaoli, né? Último jogo dele. Sim. No dia seguinte, já brigou com o Pérez, que a pessoa quando chega pra brigar com o Pérez, provavelmente ela tem razão, mas infelizmente deixou o comando do Santos. Provavelmente não foi o primeiro dia que ele brigou com o Pérez, né? Não. Ele só terminou, ele concluiu a briga com o Pérez, né? Foi o tchau. Infelizmente. E aí veio o Jesus. E é graças ao Jesus que a Isabel falou que lá pra março a gente aceitaria um 8º lugar do Brasileiro sem perspectiva de título. Tenho certeza que seria assim. Inclusive, como a gente vai passar agora pro Santos atual, em março do ano passado, que a gente achava que estava tudo, entre aspas, perdido, o time, os 11 jogadores, o elenco, era muito melhor que o de hoje, né? Então vamos abrir o olho aí e saber que o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil, né? Mas sobre o Santos atual, Isabel, eu tinha uma expectativa boa em relação ao Ariel, acabou não dando certo, eu o vejo prejudicado pelo elenco em muitos jogos, não pelo elenco principal, mas ele não tinha nem o elenco B do Santos, em muitos jogos ele foi com o elenco C, e os resultados acabaram derrubando ele, além, lógico, segundo ele, dos protestos da torcida extremamente violentos, e ele já tinha sofrido isso na Argentina, tudo que a gente sabe já que aconteceu. Mas ele deu adeus, e agora o Santos segue, por enquanto, hoje a gente está gravando uma quinta-feira, dia 6 de maio, o Santos sem treinador até o momento, interinamente temos o Marcelo Fernandes. Você gosta do Marcelo? Prefere que venha um novo treinador? Parece que o Diniz está próximo. Quando o programa for para o ar, o Diniz talvez já esteja acertado com o Santos. Mas o que você acha dos dois, Marcelo ou Diniz, nesse momento? Eu acho que assim, eu não vejo muito... Tenho receio de como o Diniz funcionaria nesse Santos sem reforços. Eu acho que ele continua assim o trabalho do Orlan, porém, o Ariel não estava conseguindo fazer o seu trabalho. Então, o que ele vai dar continuidade, sendo que era um time que não estava conseguindo finalizar, não estava conseguindo criar no meio de campo. O Diniz, para mim, sem nenhuma contratação, continuando exatamente como nós estamos, me dá medo. Porque é um time que é uma ideia legal, é uma boa ideia de futebol, mas eu não sei até onde o Santos tem peças que ele vai conseguir transformar essa ideia em resultado. O Santos não precisa de ideia nesse momento. Infelizmente, o Santos está num momento que ele pode ter o resultado mais feio que puder, né? Assim, ele precisa de resultado. Então, eu tenho receio. Sobre o Marcelo, eu só espero que, assim, se vá ficar com ele, que não fique temporariamente, que efetive e que ele seja parte das contratações. Eu acho errado você manter o Marcelo de maneira interina, você não ter um diretor executivo também até esse prezado momento, né? Quinta-feira, dia 6, 3h20 da tarde.
E aí você contrata com a cabeça de quem? Do Rueda? Eu acho errado. Então, se você é para manter o Marcelo, que você efetive e que ele entenda dentro desse elenco quais são as necessidades e que seja também responsabilidade dele e atuação dele as contratações. Com certeza. O que você falou de não saber como que vai ser o Fernando Diniz sem reforços, eu acho que a preocupação é a mesma com o Marcelo, né? O Marcelo sem reforços também tem uma situação difícil. Os reforços que ele pode ter nesse momento. Mas o futebol do Marcelo, eu acho que ele Muito diferente. o futebol do Diniz é mais arriscado. Sim. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, isso quer dizer que é uma ideia de futebol. Você olha o futebol do Marcelo, ele é mais parecido com o futebol do Cuca. Ele é mais Sim. no contra-ataque, ele é mais nos lançamentos verticais, bola longa, consegue. Não estou diminuindo qualquer tipo, são estilos de futebol. Eu acho que para você jogar com o Diniz, sem contratações, é mais difícil do que você conseguir jogar no contra-ataque, um pouco mais retranqueiro, né? E jogar no futebol do Marcelo Fernandes. O do Marcelo é muito mais parecido com o do Cuca, né? Não querendo falar que um é bom, outro é ruim, mas o do Diniz parece ter mais ideia de jogo do que o do Cuca, ou do Marcelo, por exemplo. Mas o Marcelo é um jovem treinador, pode até evoluir. Agora, no Diniz, não ter contratações é que aquela saidinha de bola com o Pará tocando pro João Paulo, pessoal que não sabe muito jogar com o pé. Exatamente. Então é mais difícil. No São Paulo ele tinha um Daniel Alves, acabou não dando certo em termos de títulos, mas o São Paulo brigou até o final. Até o final, as últimas rodadas não, mas foi líder durante uma boa parte do campeonato. Não tô nem defendendo, não sei nem se eu quero o Diniz, mas acho que nesse momento o Marcelo ainda tá aprendendo, pode evoluir muito. Nesse momento eu não o efetivaria, não sei se vai ser o que vai acontecer, mas em termos de resultado, e isso é uma boa, inclusive que eu vou mandar para você, o Santos rendeu mais com o Marcelo do que com o Ariel, não? Eu acredito que sim, eu acho que a gente não estava vendo dentro de campo uma evolução com o Ariel Holan. A gente não conseguia ver de um jogo para o outro. A saída dele foi muito estranha. Acredito que para você e para todos os santistas ainda fica uma coisa de parece que algo aconteceu que a gente não sabe. E você ouvir, pelo menos para mim, né, como torcedora fanática, que ele não acreditava tanto nesse elenco, né? Que talvez fosse uma coisa diferente do que ele imaginava. Eu acho que é algo muito triste, né, para os meninos, ver que a ideia dele não estava sendo aplicada. Compreendo a questão da violência, jamais passei por isso, não imagino como possa ser. Não Sim. quero entrar nesse ponto, mas em questão esportiva, você ouvir que provavelmente ele esperava uma coisa e viu outra, é muito triste, né? Você vê, sei lá, um monte de atletas que talvez recebam isso como bom. Acho que eu não fui o suficiente para o professor. Porém, eu acho que o Marcelo tem que ver se a ideia do Marcelo consegue ser continuada. Eu não vejo como um futebol melhor ou pior do que o Ariel, ou melhor ou pior do que o do Fernando Diniz. Mas eu quero que o Santos tem que parar de só preencher buracos e sim se responsabilizar. Eu me preocupo um pouco com a chegada do técnico sem o diretor executivo, porque sempre parece que as coisas no Santos são ao contrário, né? Quando você deveria ter o diretor para depois ter o técnico, para depois ter a contratação. No Santos é capaz que chegue uma contratação, para depois um técnico, para depois o diretor de futebol. E aí é claro que tudo acaba se confundindo muito mais, né? Claro, não, porque o diretor de futebol, teoricamente, numa hierarquia, seria o chefe do treinador, mais ou menos. Aí o treinador é contratado e de repente a diretoria sugere pro treinador, olha, tem um nome que você gostaria. Aí o cara escolhe o chefe dele. Não sei se é a melhor maneira, mas essa gestão pode ter seus erros poucos aí nesses momentos, mas eu acho que é uma gestão muito boa. Fiquei muito feliz que ele venceu a eleição e que siga aí trabalhando da maneira que está sendo feita nesses primeiros 100 dias, pelo menos, que inclusive teve a coletiva do Rueda e todo mundo gostou, que ele siga assim. Eu acho que é fundamental essa política de pés no chão em termos de gastos financeiros, por mais que o time dentro de campo sofra por não ter um elenco tão caro quanto o do Flamengo, do Palmeiras e tantos outros aí do futebol brasileiro, mas nesse momento é o que dá para o Santos. Se ele ajeitar a casa, daqui a alguns anos o Santos pode deslanchar e não ser campeão por acaso de um campeonato. Porque cá entre nós, a Libertadores de 2020 seria um título por acaso, né? O Santos era dirigido pelo Rolo e pelo Pérez. Um título chegar não é das coisas mais simples
e nem mais trabalhadas de acontecer. Mas vamos ver aí quem vai ser o treinador do Santos e torcer para que eles classifiquem o Santos no Paulista e na Libertadores. Inclusive, emendando isso, você é contra o Santos classificando no Paulista? Porque eu vejo um monte de gente mandando mensagem, tomara que o Santos caia do Paulista, tomara que o Santos caia para focar na Libertadores. Eu sou o contrário, eu quero que o Santos classifique nos dois e acho que dá para classificar nos dois. Tem que torcer muito contra o Guarani no Paulista, tudo bem, mas o Santos tem que fazer a parte dele. Inclusive, se o Santos ganhar todas da Libertadores, só depende dele para se classificar. Uma situação que a gente, 2 derrotas seguidas na Libertadores, não imaginava. Hoje o Santos depende só das suas forças para chegar nas oitavas da Libertadores, né? Eu também não acredito de maneira alguma que uma derrota, uma desclassificação possa ajudar. Ah, mas É. tem mais tempo de trabalho. Que trabalho? O Ariel teve 2 semanas. Aí ele não teve o Sandri na outra semana, ele não tinha o Marinho, o Soteldo não havia chego. O que você adianta você ter o Santos agora? Nossa, o Santos vai ter um mês. Mas o técnico vai chegar faltando 3 dias. Então, É. assim, não adianta muito trabalho se você não tem confiança. As pessoas falam, ai, você acha que amanhã o Santos deveria entrar com o time reserva? É claro que não. O que falta nesse time é confiança. Se o Santos hoje... Cara, o Santos já foi muito mal contra o São Paulo. Foi uma partida horrível contra o Corinthians. Um Corinthians que não tem bola para isso. Um Corinthians que não vai bem nos campeonatos. A fase deles também não tá boa. Mas pelo menos eles fizeram a sua parte, né? Fizeram o dever de casa no Paulista. Você não pode tomar outro vexame em clássico. Você fazer bons clássicos, isso gera confiança. Você precisa se manter no Paulista. Não acho que tipo de tempo é esse que você vai ter, se vai ter qualidade ou não. Agora, eu sei que nós vamos falar sobre isso, tô acho que até adiantando o assunto. Se você fala em questão de Sul-Americana ou Libertadores, aí já é diferente. Porque você não está descartando um campeonato, você está optando por outro campeonato. E talvez hoje a competitividade do Santos se encaixe mais para uma Sul-Americana do que para uma Libertadores. O que não é um demérito, é um momento do clube. Sim. E, inclusive, em qualquer uma das duas, o Santos é, na minha visão, chegando nas oitavas, um dos favoritos. Mesmo na Libertadores, a gente viu a Libertadores do ano passado, não tem como descartar o Santos. Não estou falando isso por ser torcedor, mas uma camisa pesada como a do Santos, chegando nas oitavas, muda completamente essa chegada do Santos na Libertadores pelas fases classificatórias e 2 derrotas seguidas na fase de grupos, muda de figura chegando nas oitavas. Eu acho que o Santos passa a ser um dos favoritos, não tenho dúvida disso. Sobre Sul-Americana e Libertadores, eu ia até falar mais pra frente, mas você já tocou no assunto, vamos falar. Você acha que dá para classificando em terceiro, indo para a Sul-Americana, passar um pano aí no trabalho, no começo de gestão, ou você acha que vai pesar muito a desclassificação na primeira fase da Libertadores? Isso não acontece com o Santos desde 84. O Santos sempre passa da fase de grupos. Seria algo pouco comum na história do Santos. Eu acredito que não se o Santos fizer uma Sul-Americana positiva. Não adianta você se desclassificar da Libertadores, chegar no primeiro jogo da Sul-Americana e fazer uma performance que não valha o respeito à camisa do Santos. Uhum. Se o time do Santos ele é desclassificado e faz bons jogos, mostra evolução, mostra realmente um time competitivo na Sul-Americana, eu não vejo problema nenhum. Agora, se o time do Santos ele vai para uma Sul-Americana, não consegue ganhar, faz as mesmas atuações que está fazendo no Paulista, aí sim é um grande problema que o Santos tem. Eu prefiro um time que esteja no campeonato competitivo? Claro que sim, mas que ele então seja competitivo, que ele faça um bom campeonato, né? Eu acho que não adianta você cair do Paulista e você olhar para Libertadores, depois você olha para uma Copa do Brasil, poxa, o Santos está tendo desclassificações que não condiz ao seu perfil, né? Ano passado, você chegar numa final de Libertadores e ser desclassificado pro Ceará, nada contra o time do Ceará, que é muito bem organizado, até ter um técnico que não quis, né? Virar o Santos para esse momento, o Guto Ferreira. Agora, não faz sentido você priorizar. Ah, não, a gente está priorizando a Libertadores, por isso que a gente caiu pro Ceará. Não tem coerência, né? Não. E, pelo que a gente sabe, informações do Ceará nesse momento, muito mais bem organizado que o Santos, inclusive. Sobre não ter tempo de treinar, coincidência ou não, o Ariel, quando teve as 2 semanas em Atibaia, na sequência foi o melhor jogo dele pelo Santos, né? Que foi contra o São Lourenço. Mas isso é passado já. Isabel, vamos deixar de lado um pouco o Santos dentro das 4 linhas, mas falar do Santos no teu canal. Desde 2017, né? Você falou, esse ano farão 4 anos. E
mais de 30 mil inscritos, né? 36 mil agora, 36, no momento. então. Tá voando, porque outro dia teve a comemoração de 30, já tá em 36, então é porque tá dando certo. Você tem formação de jornalista, fez como torcedora, tem alguma outra pretensão pro canal, que inclusive, parabéns, é maravilhoso. Imparcialmente Santista, se você ainda não visitou, visita lá youtube.com/imparcialmente Santista. É isso? Não. Ou é Isabel Sim, Nascimento? é isso. É, né? Tá como os dois nomes, assim, você Tá. consegue achar como Isabel Nascimento e como Imparcialmente Santista. Sim, eu sou formada em rádio e televisão, eu sou formada aí desde 2016 pela faculdade, e eu tô me formando no MBA agora, de gestão em projetos digitais pela GV. Então eu tenho assim, eu tenho, é claro, tem toda essa parte acadêmica que eu acho muito interessante, muito importante. Talvez se eu não tivesse feito Casper, né, uma faculdade, a Casper Libero aqui em São Paulo, eu talvez não entraria de cabeça no canal. Eu vejo que eu tenho algumas noções de imagem, de luz, que talvez a faculdade tenha me dado. É claro que a paixão fala muito mais alto, né, do que você ter ou não um curso acadêmico, mas assim, ter feito a faculdade, hoje estou me formando no MBA, eu acho que dá uma noção de também pegar um projeto, um sonho e transformar em uma realidade também profissional, né? Claro. Apesar que hoje você falar, você vai viver totalmente do canal, hoje ainda não é possível, mas pelo menos é uma perspectiva, né? Sim. Não, hoje não é possível, mas é uma possibilidade que há tempos atrás não tinha nem YouTube, não tinha, né? Sim. A gente vê aí colegas nossos jornalistas saindo de emissoras, não querendo renovar. O Mauro César não quis renovar com a ESPN, porque tem o canal dele que tá bombando e ele consegue se sustentar ali. Não Aí só faz. ele, né? Tanto Não o só Jorge ele. Nicola também fez Sim, isso. Você tem outros, mesmo assim, você pega hoje um dos maiores podcasts do YouTube ou mesmo do Spotify. Você tem o Mauro, você tem o Tirone, você tem o Arnaldo Ribeiro, que são ex-ESPNs, né? sim, Também sim. aparece o Juca Kfouri, que você hoje tem. E eu acho que isso é muito sensacional. Antes você tinha o sonho da pessoa sair de casa, né? Sair do seu mundo e ir para a TV. E hoje você vê a volta. Você vê as pessoas que já são gigantes na televisão É verdade. querendo mais independência e vindo para o YouTube, achando as plataformas. Poxa, o Mauro César hoje ele é a maior referência de credibilidade de Flamengo. Isso é sensacional. E é uma pessoa sozinha, não é um veículo. Sim. Então, eu admiro muito o trabalho. Ele já apareceu no canal mais de uma vez, ele gosta do trabalho que eu faço. E assim, só de pedir para ele mandar um vídeo, ele manda um vídeo para mim, independente se ele é clubista, se ele não é, ele é respeitado. E ele é Claro. muito trabalhador dentro do que ele faz. Então, eu acho incrível ver esses nomes gigantescos vindo para as redes sociais. Sim, cada vez mais. E ele ainda consegue um destaque ainda maior, porque carismático, ele não chega. O jeito dele, eu gosto muito, dou risada, mas ele não é carismático ao extremo, que nem outros aí que aparecem. Ele não é o Ale Oliveira, por exemplo, que também tem sucesso. Os dois têm Sim. um sucesso parecido e características totalmente diferentes e muito fortes no YouTube. Ele fez para um jogo da Libertadores, foi com o Boca, aí pro canal, pro Imparcialmente Santista, não foi? Ou foi pro Barcelona? Teve uma participação dele falando do Eu adversário do não lembro. Santos. Foi o pós-jogo, foi com o Barcelona, que Não, mas foi antes do jogo. ele ia comentar. Isso, foi antes do jogo. É, Foi antes sim, do sim. jogo. Eu lembro Se eu não me de ter engano, visto. foi depois dele ter comentado um jogo do Santos, que acho que foi ele deve ter comentado que foi na TV aberta. Ele comentou a primeira partida contra o Boca e talvez na segunda partida ele fez o pré-jogo pro meu canal. Foi muito legal. Sim. Eu acho que ele comentou Santos e São Lourenço, não foi no SBT? E aí depois o Santos chegou pra jogar com o Barcelona. Eu não lembro mais. Eu acho que foi por aí. Mas eu gosto muito dele. Já gostava na ESPN. Toda segunda de manhã eles têm o podcast, né? O Juca, Arnaldo, Tirone e o Mauro. Não sei se o Mauro ainda tá, né? Ou tá. Posse de Bola é o nome do podcast. Acompanhei muito. Eles fizeram Sim. pouco tempo presencial porque logo começou a pandemia. Acho que começou no início de 2020, final de 2019. É muito bom. No UOL, né, Isabel? Sim, anual. É No que UOL. eles basicamente refizeram o Linha de Passe, né? Que era um É, dos maiores programas da ESPN, depois das emissões e renovações ESPN Fox Disney, né? Eles basicamente reformularam esse programa para um debate que é muito qualificado, né? E eu acho que o que é interessante do YouTube é que ele é um pouco mais
leve. Então, assim, ninguém ali tá escondendo seus times, ninguém ali tá escondendo uma brincadeira ou outra com outro colega, mas assim, que é uma leveza que não chega em piadinhas preconceituosas, não chega em difamação, é uma leveza de amigos. Isso eu gosto muito do podcast deles. Você tem um sentimento de você conhece eles, né? Você vai ouvir, porque você fala, putz, hoje o Juca vai puxar a orelha do Tirone. Teve clássico, né? Você tem São Paulo e Corinthians, você sabe, meu, vai ser sensacional o podcast, porque tem São Paulino, tem corintiano. Então isso é muito legal. Tem São Paulino, corintiano, palmeirense e flamenguista, né? Exatamente. É. Vou ligar pra eles. Porém, cá entre nós, se quiser saber informações do Santos, não adianta ouvir, porque não fala praticamente nada do Santos, o podcast Posse de Bola. Não. Do Santos, esqueça que eles não vão comentar uma ou outra coisa. O Juca, inclusive, comentou falando que os meninos da Vila talvez não sejam muito bons com a bola no pé, mas não sejam muito bons com a cabeça por causa de Robinho, Neymar, o que aconteceu com o Gabigol. Ele comentou isso quando aconteceu com o Gabigol. A gente santista fica chateado, mas se começar a pensar bem, não sei, é pra refletir. Não tô falando nem que sim, nem que não, mas é bom pra refletir. Eu acho que a legenda Meninos da Vila, ela alavanca e ela também é um peso na vida de qualquer jovem jogador. Eu acho que é um peso muito grande você carregar esse legado e por mais que te proporcione muitas coisas, o Santista ele ainda tem que aprender muito que existem bons jogadores e não sempre raios. Que existem jogadores que serão ótimos pro elenco. Por exemplo, talvez a gente veja hoje uma evolução de um Pirani, de um Balieiro, que talvez não vá ser o melhor do mundo, mas que possa ser excelente para a função dele e que ele não precisa ser um raio para ser excelente, para fazer bem a sua função, respeitar o clube. Se for vendido, foi vendido e talvez não seja por 50 milhões e tá tudo bem. Claro, até porque é o mais comum isso. Não vai ter raio toda hora. O normal é que não tenha raio toda hora. O normal é que não tenha. E que a gestão não pode contar com isso também, né? Lógico, colocar no budget do ano, assim, a gente vai vender 3 raios, vai vender... Não vai acontecer. Não é toda hora que vai vender um cara por 50 milhões, nem de reais. Então, o normal é ver quanto vendeu aí. Lógico que pela idade era uma idade muito mais avançada, não era um menino da Vila como a gente conhece, mas olha o valor que foi vendido do Pituca. E era isso ou nada. E o Santos tá precisando de dinheiro. Não ia vender? Não tinha muito o que fazer. Mesmo a venda do Soteldo, né? Soteldo, lógico. Soteldo, a gente imaginava 10 milhões de euros, pelo menos. Se tivesse pago o cara. Nunca pagamos R$1. Vai reclamar do quê? Não dava, não tinha o que fazer. E aí saímos do Transferban, que aliás o Transferban, na Libertadores, tivemos Marinho, Lucas Braga, Soteldo, todo mundo ídolo, Sandri, e o Transferban, para a torcida, e eu até me incluo nisso, fundamental, porque senão era Elias, era o pessoal que o Cuca queria, né? Zé Wellison. Era Elias, era José Wellison, era Tassiano, eram nomes que, assim... E se a gente pensa um pouquinho para trás, né? A gente tem claramente a ideia que o Everson, goleiro, no momento que chegou, atrasou um pouquinho uma jornada aí, tanto do João Paulo como do John, né? Eles já estavam lá. Então tem algumas contratações, por isso que a gente estava falando. Quando chegam as contratações, quando chega o diretor esportivo e quando chega o técnico, porque não adianta você mudar essa ordem e aí você fica com um Cueva, né? Você fica com esse tipo de jogador que não agrega, né? Sim, o Everson é que na verdade foi na gestão Sampaoli e ele era tudo, né? Ele não tinha ninguém acima dele. Ele mandou no Santos enquanto ele esteve lá. Dentro de campo foi maravilhoso, mas fora ele teve seus erros. Para mim, o Everson é um erro clássico. Não tinha motivo pra gente perder um ídolo como era o Vanderlei. Foi, na minha visão, foi até triste a saída do Vanderlei por tudo que ele já tinha feito. Foi pouco, né? Foi. Não deu pra entender. E aí o Everson tá lá. Cá entre nós, quem é melhor, Everson ou João Paulo? Não precisa nem escolher, né? O Everson... Sim, claramente. Claramente, não dá. Isabel, ainda sobre mídias, você participa também de um programa, pelo menos de vez em quando, não sei se são todos os dias, ouço algumas vezes, mas não todos os dias, na Rádio Nova FM, que inclusive já trabalhei lá com o professor Caio Couto e Felipe Camargo, e participou dos debates no Santos. Como que é essa tua vida fora do canal do Santos, do canal Imparcialmente Santista, mas falando do Santos em outros lugares? Participou do podcast do Globo.com também, não foi? Sim, participei.
É muito interessante, assim, você ter essas outras mídias, né? Eu Sim. tenho minha coluna no Diário do Peixe, então lá no Diário do Peixe eu sou colunista e nós fazemos algumas lives. Na Nova FM eu participo uma vez por semana no Diário do Peixe, o que é muito interessante porque eu tenho contatos de rádio que eu sempre fui apaixonada desde a faculdade. E mesmo assim, as entrevistas da Nova FM me propõem algo muito legal. Tem dia que, sabe, tem dia que aparece o Pirani, tem dia que aparece o Quaresma, tem dia que vai aparecer o Marcelo Fernandes. Então, isso eu Uhum. acho sensacional. O brilho da rádio é muito. Eu acho que é muito gostoso trabalhar com rádio. Eu acho que É. sendo mulher, nós passamos por tantas coisas em questão estética, em questão de preconceito, em questão de assédios mesmo. Então, você ter a questão da rádio, que é só um áudio, isso é muito gostoso de trabalhar. E também eu fui convidada 2 vezes para o podcast do GE, né, do Globo Esporte. Então, é muito bom, assim, a gente ver essa mistura de redes, né? Como que, poxa, o Globo Esporte está indo atrás do YouTube? Talvez sim, porque Sim, talvez sim. agregue, né? Porque você agregue não, você complementa. Porque eles têm informação e eu meio que tenho o coração, né? Porque eles não vão poder chegar no pós-jogo e falar: "Nossa senhora, Não, aquele zagueiro foi terrível". sim, sim. Eles não podem, mas alguns têm até a vontade de fazê-lo, né? E você vai e faz por Imagino, eles. sim. Mas é exatamente isso, um complementa o outro. E rádio, como você falou, muito legal. Isso eu nunca tinha pensado. Você falou de ser mulher e aí só a voz, sem a estética. É quem manja, manja, e quem não manja, a pessoa que tá ouvindo vai entender. Independentemente de gostar ou não, mas só fazer o merchan aqui. Hoje é sexta, domingo, tô lá na Tri FM todo domingo, hein? 18 às 19 horas, se vocês quiserem ouvir na Tri FM, pode me escutar lá também. Você falou um pouquinho aí de ser mulher, um dos assuntos da pauta é esse. A gente tem no Brasil muito preconceito com mulher falando de futebol. Tem gente, assim como homem, tem mulher que entende, tem mulher que não entende, mas isso não devia ser um empecilho. Tem alguma coisa que você já tentou fazer e por ser mulher não deu certo? Ou então até o contrário, que precisava, alguma equipe precisava falar, pô, vamos pegar alguém por ter uma pessoa do sexo feminino, só por ser do sexo feminino. Como que é essa tua relação com isso? Bom, tem alguns momentos, assim, eu sinto, por exemplo, eu vejo que o Felipe Noronha, ele tem um programa muito bacana dele com os membros dele, ele coloca os membros ao vivo, ele brinca muito com os membros no canal dele. E às Uhum. vezes eu paro e penso, será que eu poderia fazer isso? Será que não vai aparecer um membro e falar uma besteira, um membro e, não sei, falar alguma coisa que possa ser é, algo que eu fique chateada? Você sempre pensa nisso, né? Eu recebo muita mensagem, mas é difícil você ter uma mensagem que fale só sobre o meu trabalho. Você sempre tem uma Uhum. mensagem que acaba falando o que acha sobre mim, da minha aparência. Então, o que eu senti na final da Libertadores, principalmente com outros influenciadores santistas, é que nós mulheres somos muito mais atacadas pelas outras torcidas. Você Né? trabalhou Você na pode final? entrar no Não. canal do. Não, não, não. Ah, Mas em tá. questão de canal, Tá. eu recebi inúmeras mensagens de Uhum. palmeirenses falando um monte de porcaria Hum. e, e o Noronha, por exemplo, não recebeu. Então, assim, acaba sendo um elo mais fácil de ser atacado, sabe? Hum. Isso a gente sente muito. Mas, ao mesmo tempo, essa semana eu participei da TV Alviverde, que é um canal de 135 mil palmeirenses. Eu e 4 homens palmeirenses discutindo que hoje, né, quinta-feira, o Santos vai jogar contra o Palmeiras. Então, assim, existem os dois lados. Eu acho que existem pessoas ruins sempre, mas eu tenho muita sorte com o meu canal. Muita sorte. Eu tenho pessoas muito boas me seguindo, que gostam do meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, e eu sou muito grata por elas. Sim. Não, isso é muito bom e que seja assim sempre, não é porque é homem ou mulher que vai nem pro bem nem pro mal. Não pode ter uma equipe que tenha uma mulher só para, entre aspas, preencher a vaga. Tem que ser Claro. igual para todo mundo, né? Mas isso, inclusive, no ano passado, muito aconteceu alguns fatos aqui, inclusive no Santos, que gerou todo esse debate. Imagino que para vocês não tenha sido tão fácil. Tem a Nájila também, tem a Anitta, que inclusive é o assunto que vai entrar agora. Juro que não foi um gancho. Tava falando e lembrei que tem na pauta o podcast Alvinegras da Vila, sucessaço de audiência.
Faz tempo que você conhece a Anitta? Como que surgiu a ideia de fazer um podcast de meninas falando do Santos? Vocês fazem semanal, mensal, faz quando quer? Como que é o Alvinegras da Vila? Então, a Alvinegra surgiu porque a Anitta se tornou colunista do Diário. Eu vi a Anitta na minha vida uma vez. A gente tomou É um mesmo? café. E sim, e a Ela gente mora se no fala Chile, né? todos os dias. Ela mora no Chile. Hum, E aí, obviamente, com a pandemia e tudo, a gente se viu uma vez para um café. E como ela se tornou colunista do Santos, do Diário do Peixe, a gente começou a se falar, começou a se falar. E aí, em um certo momento, a gente teve a ideia do podcast. A gente já gravou 65 episódios. O podcast ele acontece semanalmente, toda quinta-feira, né? Hoje teve podcast de manhã. E agora a gente começou com um novo projeto, que além do podcast de quinta-feira, toda terça-feira a gente faz um boletim das sereias. Porque a gente estava sentindo falta de. Às vezes no podcast, como o Santos masculino tá jogando muito, não dá tempo de falar das meninas. Porque uhum. tem jogo pra caramba. Em uma semana, às vezes, tem 3 partidas. Então, a gente criou agora de terça-feira o Boletim Sereias, que é um podcast mais curto, né? Ele tá sempre no meu canal e também no Spotify, para quem realmente prefere ouvir como podcast, né? Em formato de podcast. Sim. E é um projeto que eu sou muito grata, assim. A gente entrevista muitas meninas. Nossa, desse time a gente já entrevistou acho que 4 ou 5 jogadoras, além da própria treinadora. E é um projeto que realmente assim me tornou uma pessoa que tinha muito medo de entrevistar para um pouco mais tranquila, acreditando mais na conversa e trazendo para o torcedor, porque eu acho que assim, por mais que o torcedor não queira ouvir sobre futebol feminino, ele me segue, ele vai ver a notificação, ele pelo menos vai saber o que está acontecendo com as sereias, ganhou, perdeu, o que está acontecendo. Então, Sim. acho que se a gente começar a dar informação, aos poucos as pessoas vão consumindo também. Sim, com certeza. E o desempenho das sereias em campo vai ajudar muito, como foi a vitória contra o Corinthians ainda nessa semana. O Corinthians é o principal time de futebol feminino do Brasil há alguns anos. E o Santos aí no feminino se remodelando, uma nova treinadora, fazendo boa campanha, tá invicto no Campeonato Brasileiro Feminino. Tem perspectivas muito boas do time da Cristiane Lessa. Cristiane Lessa, né? Coach Lessa, sim, Coach exatamente. Lessa. Sim, que É, já a esteve no Coach canal. Lessa, ela é incrível. Ela é muito. Se você fala com ela, parece que ela tá ligada no 400, assim. É, Ela é tão animada, ela fala, ela fala, ela fala, ela fala. E aí ela pega exemplo disso, ela pega exemplo daquilo, ela tem uma vivência do mundo inteiro, ela já trabalhou qualquer pedacinho desse mundo. É muito legal. Eu sim. acho que assim, e falta no futebol feminino atenção, mas também falta crítica, falta cobrança. Mas falta saber cobrar. Então, acho que hoje o que o feminino ele tá passando é um momento muito interessante. Porque é saber que com grandes potenciais, com grandes visibilidades, também vem a cobrança. E ela não é sempre bacana. Então, Claro. as jogadoras também estão aprendendo a ser cada vez mais cobradas, criticadas. Poxa, você pega uma jogadora do feminino, se ela passa o que um Arthur Gomes passava, o que um Thailson passava, caramba, ela vai chorar, porque assim, é desumano o que fazem em rede social com esses atletas, que faziam com esses atletas, né? Então eu acho que também é uma evolução de um futebol que está crescendo em questão de aparecer mais, de transmissão, de estar na TV aberta alguns jogos, mas também que a cobrança está vindo muito forte. Sim, sim. Mais ou menos como acontece no masculino, né? A Band tá passando na TV aberta o campeonato. O Santos e Corinthians passou na Band ao vivo. Isso não acontecia Passou. há pouquíssimos anos atrás. Um ano, acho. É o primeiro ano, acho. Então isso pode fazer com que a modalidade finalmente deslanche no Brasil. Desde a época da Cici, tem muito boa vontade de algumas emissoras, algumas pessoas de fazerem o futebol feminino voar. A Marta apareceu aí e o Brasil não conseguiu ter uma liga, enfim, se desenvolver no tanto que merecia. Vamos ver se agora dá certo. Isabel, a gente está chegando já no final do programa. Quando estamos chegando no final, tem um quadro 1 contra 1. Eu vou falar 2 nomes ou 2 coisas e você escolhe. Pode só responder ou pode dissertar sobre o Ai, assunto. meu Deus. Tá bom. Começar com uma... Não vou falar se é fácil ou difícil, mas vou fazer. Neymar ou Robinho para você, Isabel? Ah, tá aqui em cima de mim, né, gente? Assim, não tem Sim. como. É Neymar, todo Ele mundo sabe consegue disso. estar mais bonito aí do que na vida real, né? Porque tem que avisar que esse é o Neymar, né? Porque não tem muito a ver, mas é ele, lógico, menino Ney. Essa camisa sua, inclusive, da época dele, né?
Sim, que sim, você sim, é tá. exatamente. Ele é de 2012 e é dele também. Tá Ah, com o sim. nome Neymar e tudo. Neymar 11, né? O 11, número 11. dele no Santos. É, Caio Jorge ou Neymar? Você é uma Neymar fãzaça sempre, do não Caio tem Jorge, como. né? Eu sou muito fã do KJ. É porque eu pego alguns jogadores pra ter um carinho com eles e tentar mostrar pra torcida pra ter mais calma. Eu fiz isso com o Caio, eu tenho essa relação também com o Lucas Lourenço, porque eu acho que tem certos jogadores que às vezes a torcida pega mais no pé, querem demais, mas o Caio hoje, além dele ter crescido muito, até de maneira física mesmo, você não acha que ele tem a Sim. idade que ele se esforça muito e ele é muito relevante para o time, não tanto em fazer os gols, mas o quanto ele volta para a defesa. Acho que a diferença que você tem jogando com o Marcos, jogando com ele, não que o Marcos seja inferior, mas o Caio ele preenche o campo de uma maneira muito interessante. Então, eu gosto muito do futebol do Caio Jorge, eu gosto dele, mas o Neymar é meu ídolo. Não, Neymar é Neymar. Mas do Caio Jorge tem alguma coisa, um crush assim? Não, né? Só por causa do, só porque ele é bom. Não, Ah, é simplesmente profissional mesmo, porque eu realmente acho que ele é um jogador que deve ser mais valorizado e eu sim. gosto muito do trabalho dele em campo. Não, quando ele começar a fazer um pouquinho mais de gol, vai ser ídolo máximo da torcida, porque ele volta, arma jogo. Com o Ariel Ele nos de últimos jogos, ele meia, tava jogando né? de De meia volante. tava. Sim. É, Meio de campo ele tava jogando super bem também. sim. Um aqui já saiu, mas pra você, Marinho ou Soteldo? Eu acredito. É muito. Putz, é muito difícil. Eu tenho a almofada até dos dois, tá aqui do meu lado. É, muito difícil. Eu acho que o brilho do futebol do Soteldo ele é maior, mas o Marinho ele é mais decisivo. Então eu vou É, ficar com o Marinho porque continua no Santos. boa, excelente resposta. Imparcialmente Santista ou Alvinegras da Vila? Eu acredito que como o Alvinegras da Vila toda quinta-feira tá no meu canal, então o Imparcialmente Santista ele engloba o Alvinegras também, que são meus dois projetos. Sim, muito bem. Outros canais concorrentes ao seu. Eu vim de Santos ou Nájila Luz? Eu não chamaria de concorrentes, eu acho Não, que a tô gente brincando, se tô brincando. complementa de muitas maneiras. Eu acho que cada um trata o Santos com o seu coração, da maneira do seu conhecimento. É muito difícil, eu acho que eu não gostaria de opinar. A Nájila faz um trabalho muito legal, ela tem um Instagram gigantesco que sempre me apoiou, desde outros programas do Só Santos, me convidou desde quando eu tinha 1.000 inscritos no canal, então assim, ao mesmo tempo, o Noronha é um amigo, então acho que é difícil você comparar, né? A Nájila, para mim, é um exemplo profissional e o Noronha é um amigo. É uma pessoa que eu posso mandar uma mensagem para ele sobre qualquer coisa. Então eu prefiro não opinar, porque Então, profissionalmente são dois canais incríveis. então você empata Eu vim de Santos e canal Nájila Luz. Claro que foi brincadeira, Claro. concorrente. Os três, eu imparcialmente Santista, Eu vim de Santos e Nájila Luz, um tá participando do canal do outro direto, né? É Sim. relação de amizade total. Anitta, Efraim ou Nájila Luz? É muito complicado porque a Anitta, é como eu falei, a Anitta é minha amiga. Eu falo com a Anitta todos os dias. Se eu acordar com dor de barriga, eu vou falar, Anitta, tô com dor de barriga. Ah, imagina se eu mandar essa mensagem pra Nájila, ela vai se assustar. Ela vai ficar doida, menina. Então, Mensagem eu acho errada. que assim, mensagem errada, paga, né? Então, as duas são minhas parceiras do Diário do Peixe, né? As duas são colunistas, as duas fazem um trabalho muito bacana. A Nájila agora participando do Diário News. Então, acho que profissionalmente não faz sentido nenhum. Eu também vou empatar. É claro, a Anitta é minha amiga. A Nájila é um exemplo profissional, como eu falei. Boa, boa. Boas respostas. Melhor jogo que você viu do Santos, ou no canal, ou como torcedora, e a melhor dancinha pós-jogo. Meu Deus. Eu acho que a melhor dancinha pós-jogo foi contra o Galo 3-1. Eu tava muito animada, eu tava muito feliz, eu tava Na Vila, né? desesperada. Eu tava insana, que foi o vermelho no Rafael, a entrada do Vitor, que falhou Uhum. no gol. Se eu não me engano, o gol foi do Arthur Gomes, o primeiro. Então, assim, o Santos não Foi. estava bem, o Santos estava com inúmeros casos de Covid. Eu tava com medo desse E era o jogo. Sampaoli, né? Meu pai tava dando aula, então eu tava assistindo sozinha. Cara, assim, eu falei, meu Deus, lascou. Porque nos primeiros 5 minutos só deu galo, só deu galo, só Só. deu galo. Eu falei, já era. E aí, quando houve a expulsão, tudo mudou. Então, acho que essa é a melhor dancinha, realmente, que eu não dormi essa noite. Eu tava assim, tipo, eu não acredito, não, aconteceu?
Não sei. Então, foi insano. E talvez o melhor jogo, acredito que seja os 3-0 contra o Boca, porque foi um jogo muito bonito. Um jogo de Lucas Braga. Eu vou falar mais jogos assim dentro do meu canal, porque teve, como a gente falou, né, o 4-0 aí contra o Flamengo também em 2019, mas foi tão bonito ver o que aconteceu contra o Boca, sabe? Esse time, esses tão famosos 4% em campo. Então, pra mim, foi incrível esse jogo. A gente merecia essa liberta, né? Por tudo que aconteceu e tal. Sim. O Tetra seria maravilhoso. Infelizmente não deu. E não é obrigação, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pontuar. Não é pra ser pichado em nenhum lugar que Tetra jamais será obrigação. Isso aí, inclusive, estádio de futebol é o lugar que mais tem câmera de monitoramento. Era só ver quem fez e punir, né? Não sei se não teve vontade de fazer, mas vamos ver o que ainda pode ou não acontecer. É isso, Isabel. Finalizamos o nosso papo. Espero que você tenha gostado e que veja o programa quando for pro ar. Quer divulgar alguns dos seus milhares de projetos de podcast, TV, rádio, novela, o que você quiser, fica à vontade. Novela eu tô começando agora nesse ramo. Mentira, não tô não. Tenho habilidade nenhuma. Se você ainda não me segue, canal, Instagram e também no Twitter, Imparcialmente Santista, toda quinta-feira tem um podcast Alvinegras da Vila, no meu canal e também no Spotify. E de terça agora também Boletim Sereias, eu e a Anitta. E dessa semana a gente gravou com a Laura Marcelo, que é também estagiária, né, no Diário do Peixe. Então também, se você quiser ver um pouquinho mais de Diário do Peixe, eu tenho uma coluna lá. E eu acho que eu também participo do De Olho no Peixe toda sexta-feira. E acho que é isso. De fixo, mais ou menos isso. Mas vocês me veem por vários lugares. É isso. Todas as plataformas, Instagram, YouTube. Pode procurar Isabel Nascimento ou Imparcialmente Santista, que você vai achar. No Instagram, Isabel Nascimento, vai achar alguma coisa. Não, no Instagram com certeza não. Você vai achar muita Isabel Nascimento por esse Brasil. Achar. Mas não vai ser essa menina aqui que tá do lado, não. Mas não Isabel vai. Nascimento vai ter um monte. Com Isabel, toda obrigado. certeza, é mais fácil parcialmente. Sim, Imparcialmente Santista vai lá que não tem erro. Obrigado demais por ter participado e vamos torcer muito para que coisas melhores aconteçam com o Santos. Valeu, Isabel. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, todo mundo que está assistindo, obrigada pela confiança, muito bom poder falar de Santos aqui. É isso. Isabel, fica só mais um pouquinho depois pra gente tirar uma foto, certo, Johnny? Claro. Beleza, vou dar um tchau aqui pra rapaziada, tá? Tá bom. Como a Isabel falou, do Instagram e do YouTube, peço pra você, se inscreva no YouTube da TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral, assina o sininho de notificação, deixa o like, compartilha com os amigos, enfim, faz tudo que eu sempre peço e você tem feito, não posso reclamar. @Murilo Tauro, esse é meu Instagram, tem sempre conteúdo do Santos lá também, me segue, manda pergunta aqui que eu coloco sempre no programa nas interações, vale a pena. Semana que vem, sexta-feira que vem, voltamos com mais um Resenha Santista especial entrevista com um novo convidado, eu te aguardo lá, valeu!